E aí, galerinha, vamos para a terceira etapa. Montar os diagramas dos esforços internos, normal, cortante, momento, fletor. Então, no vídeo anterior, nós já encontramos todos esses esforços em todos os pontos, tá? Agora basta traçar os diagramas, montar os gráficos, por assim dizer. Vamos começar pelo esforço normal, diagrama de esforço normal. Lembram que era tudo zero? Então, basicamente, essa maneira de representar é bem usual, tá? Considerando aqui que temos em todos os trechos 0 quilonewtons. Então, deixei até em verdinho aqui, para ficar bonitinho. Se eu colocasse assim na prova, o professor ia dar um joinha, ia lascar aquele 10, beleza? Mas para lascar aquele 10, a gente tem que acertar o exercício inteiro, né? Então vamos para o esforço cortante, diagrama. Eu deixei à esquerda anotado aqui para gente todos os esforços cortantes que nós encontramos ponto a ponto, tá? E a gente vai colocando ponto a ponto mesmo. A gente pode ir colocando primeiro ponto, segundo ponto. Se fosse fazer à mão, a gente ia colocando com uma certa escala, mais ou menos, não precisa ser perfeito. Coloca ponto a ponto e depois vai traçando retas. Por que retas? Porque o máximo que eu tenho é uma carga uniformemente distribuído. Logo, eu tenho um diagrama de primeiro grau, tá? Uma equação de primeiro grau, basicamente. Beleza? E o meu momento fletor ele vai ser uma equação de segundo grau, por isso vão ter parábolas, mas isso a gente já aborda, tá bom? Então, só que simbolizando para vocês, eu tenho a cortante de 15 quilonewtons no ponto A, eu vou ter menos 15 quilonewtons no meu ponto B no trecho AB e depois vou ter menos 65. Então, por isso que eu tenho esse salto. Então, vejam que eu tenho um salto de 50 aqui, tá? Por que eu tenho um salto de 50 para baixo? Porque aqui no meu ponto B, se vocês bem se lembram, eu tenho 50 quilonewtons aplicados pontualmente, tá? É devido a isso, tá, galera? Depois, eu vou partir para o meu ponto C do trecho BC. Eu vou ter menos 75. E do nada ele dá um salto para 47,5 quilonewtons. Por quê? Por conta da minha reação de apoio. Então, se você fazer a diferença de menos 75 a 47,5 kN, vocês conseguem encontrar a reação de apoio no ponto C. Beleza? Aí, lá no meu ponto D, eu tenho menos 32,5, então ele sai daqui e vem para cá, por meio de uma reta, como eu já havia dito, porque é uma equação de primeiro grau, tá? E depois eu tenho um salto para 50 kN também devido à minha reação de apoio. E por fim ele desce para 30 quilonewtons. E acaba por aí o nosso diagrama. Ah, por que ele não acaba em zero? Porque bem nesse meu ponto E, lembram-se que eu tenho uma carga pontual de 30 quilonewtons apontando para baixo? Ele é decorrente disso. Beleza, galerinha? Então, basicamente, a gente já traçou diagrama de normal e diagrama de esforço cortante. Bom, e agora? Agora, a gente vai antes de traçar o diagrama de momento fletor, gostaria de apontar para vocês que bem aqui entre o ponto A e o meu ponto B, 1 metro para cada lado. Por que 1 metro para cada lado? Ou, perdão, 1,5 metro para cada lado. Como que eu descobri isso? Galera, simples. Vejam só. Veja que eu tenho 15 quilonewtons aqui e 15, menos 15 aqui. Semelhança de triângulo. Imaginem que isso fosse um triângulo bem grandão. Se ele sai de 15 e vem até menos 15, o total seria uma altura de 30, um comprimento de 3 metros. Logo, se eu fizer uma regra de 3 básica, eu vou encontrar que eu tenho 1,5 metro para cada lado. E depois, isso também é válido aqui para esse trecho de 4 metros aqui, que eu saio de 47,5 e venho até menos 32,5. Se eu somar 47,5 com menos 32, ou melhor, com 32,5 em módulo, por assim dizer, eu vou encontrar uma altura de um triângulo bem grandão de 80 quilonewtons, beleza? Aí, por semelhança de triângulo, novamente, se eu fizer regras de 3, eu vou encontrar que essa base desse triângulo aqui é 2,375 e aqui é 1,625. Ah, eu poderia fazer em escala e medir? Gente, poderia, mas daí não seria tão preciso, tá? Isso se vocês fizerem à mão. Se vocês traçarem pelo AutoCAD ou pelo F2, putz, show de bola.
mas nem sempre isso é possível, né? Ainda mais se for uma prova ou algo presencial. Então, essa questão da regra de três, essa questão da semelhança de triângulo, ela é bem útil, que é o que eu mostro para vocês. Então, o que, que eu. Essa regra de três, ela tá fácil, né? Ela tá bem visual, que é 1,5 m para cada lado. Mas aqui não. Então, por isso que eu deixei nesse retângulo em vermelho para vocês. Como que é encontrado o 2,375? Então, eu vou pegar o 4,5, perdão, 47,5, somar com 32,5 e, tá vendo? Ele está para 47,5, então o desnível total está para 47,5, assim como o comprimento total de 4 metros está para x, que é esse comprimento que eu quero achar, que eu chamei de x. Logo, fazendo a regra de 3 básica, eu encontro esse comprimento, 2,375 metros. Beleza? E para que eu vou usar? Por que eu quero saber aonde que a minha cortante é zero? Se vocês bem se lembram, cortante igual a zero significa momento fletor máximo no diagrama de momento, tá, galera? Então, agora a gente vai traçar o nosso diagrama de momento. E vejam só, o momento no ponto A a gente sabe que é zero, e o momento no ponto B a gente também sabe que é zero. Mas a gente não sabe quanto que é o momento máximo aqui nessa barriguinha. Na verdade, a gente deduz, né, que ela tem essa barriguinha porque tem uma carga uniformemente distribuída, então a nossa viga tende a fazer esse movimento, esse deslocamento, né, essa deformada. Logo, se a gente pensar na deformada, as fibras de baixo da viga elas vão estar tracionadas e as fibras de cima elas estão comprimidas, logo o momento fletor positivo, tá? Então por isso que eu fiz essa barriguinha. E por que ela está parabólica? Porque é uma carga uniformemente distribuída, logo equação de segundo grau, tá, galera? Depois, então vejam só, momento no ponto A zero, momento no ponto B, momento no ponto C menos 70. Então ele sai do ponto B e vem até menos 70 também, por forma parabólico aqui, porque eu também tenho uma carga uniforme distribuída até o ponto C, e depois ele também tem, aqui eu tenho o meu ponto E, só que outro tipo de, outra intensidade, né? Aqui é 10 e aqui é 20 kN por metro. Beleza, então tracei o menos 70, e depois eu sei que o momento no ponto D é menos 40. Ele vai vir por meio de reta? Não, ele não vai vir por meio de reta, ele vai vir por meio de parábola. E essa parábola ela é para baixo ou para cima, né? Essa concavidade aí. Ela é dessa maneira. Por que ela é dessa maneira? Basta vocês pensar também no comportamento da viga. Se a carga ela está atuando para baixo, ela está pressionando para baixo, a tendência é que sua viga ela se deforme dessa maneira, embarrigando aqui para baixo. Logo, né, a tendência também do diagrama do momento, ele também vai fazer essa barriguinha para baixo, ok? Então a gente vem até o meu ponto D, que foi calculado de menos 40 kN, e o momento no ponto E, ele morre em zero, já esperado também aí pela gente. Faltou um tracejadinho aqui para ficar mais bonitinho, galera, mas isso nada impede do entendimento de vocês. Bom, vejam só, como eu havia dito, essa distância que a gente calculou no diagrama de cortante, ela serve para a gente encontrar qual que é o nosso momento fletor máximo. Então, a gente vai ter um momento fletor máximo bem nesse ponto e bem nesse ponto aqui, que a gente vai ter que determinar e a gente vai fazer isso agora. Vejam só, quando eu tenho esse tipo de desenho, esse tipo de deformada, se vocês bem se recordam também, quando eu tenho apenas carga uniformemente distribuída, eu não tenho nenhum tipo de carga pontual, aqui eu posso utilizar daquele artifício do QL ao quadrado sobre 8, que é o que eu fiz aqui para vocês. O Q vai ser o 10 kN por metro, o L é 3, porque eu venho do ponto A até o meu ponto B, né? Aqui ele sai de zero e vem até zero. Então, 3 ao quadrado dividido por 8, resultando em um momento fletor de 11,25 kN por metro, vezes metro. Poderia fazer sessão de corte aqui bem nesse ponto e olhar para a esquerda, olhar para a direita? Gente, poderiam, tá? Chegaria no mesmo resultado. Eu utilizei do QL ao quadrado sobre 8 porque ele é mais rápido, mas como eu já havia dito, nem sempre ele serve, que é o caso desse ponto aqui.
eu não vou poder fazer um QL ao quadrado sobre 8, porque primeiro que ele sai de -70 e vem até -40. Eu ia ter que traçar uma reta, fazer uma semelhança de triângulo, meu, dor de cabeça, tá? Apesar de eu ter apenas uma carga uniformemente distribuída de C até D, não tem nenhuma descontinuidade, ele sai de -40 e vem até, perdão, ele sai de -70 e vem até -40. Então eu não posso utilizar desse artifício. O que que eu vou fazer? Eu vou traçar a seção de corte bem nesse ponto aqui, né? Então eu tenho 1,625 e eu tenho 1 metro para cá. Então, se eu retornar lá no slide que eu tenho as minhas cargas, eu vou fazer a sessão de corte e vou encontrar apenas essas cargas atuantes aqui. Quem que vai ser o momento? Eu não preciso calcular cortante e normal. Normal sei que é zero, e cortante eu também sei que é zero, tá? Porque que foi que a gente encontrou no diagrama anterior. Vamos para o momento. Ponto por ponto, né? Carga por carga. 82,5 quilonewtons. Vai causar um momento positivo, de acordo com a minha convenção. Até peço perdão para vocês não ter simbolizado, mas lembre-se que o momento fletor ele é positivo aqui quando eu olho para a direita, no sentido anti-horário. Então, ele vai causar um momento de 82,5 vezes um braço de alavanca de 1,625. O 30, ele vai causar um momento negativo, pois ele sai do ponto E e vem até aqui, né? Então, ao contrário da minha convenção, no sentido horário, tá? Então, menos 30 vezes um braço de alavanca de quanto? 1 metro mais 1,625, resultando em 2,625. E o 20, apesar de eu não ter, né, colocado a sua resultante aqui, eu embuti tudo nessa conta. Vou explicar para vocês esse termo. Primeiro, eu tenho que encontrar a resultante. Logo, eu tenho que multiplicar por 1,625 mais 1. Logo, 2,625. Então, 20 vezes 2,625 vezes um braço de alavanca de quanto? Eu vou pegar esse comprimento total e vou colocar bem no centro. Então, 2,625 dividido por 2. Por isso, fica 20 vezes 2,625 ao quadrado dividido por 2. Negativo porque ele sai daqui e vem para cá, ó, ao contrário da minha convenção. Ele vai estar no sentido horário. Batendo todas essas contas aqui, adiantando para vocês que o momento fletor bem no momento fletor mínimo aqui, né, dessa barriguinha, ele vai ser menos 13,59 quilonewtons vezes metro, tá, galera? E por fim, a gente finaliza esse exercício, tá? E apresento para vocês como fica a configuração final aí do nosso diagrama. Beleza, galera? Espero que tenham entendido, que tenham gostado, que se ficou dúvidas, podem me procurar no Instagram, no @o Mago das Estruturas, ou deixar nos comentários por aí, tá, galera? Então, um forte abraço e até mais.